porque hoje nós vamos usá-la como todos os cultos, obviamente. Hoje é uma quarta-feira, é um culto de ensino. Olha só, eu vou falar de um tema bem próximo a essa ministração, que vai diretamente com essa introdução que eu vou fazer aqui. A maior arma que nós, como filhos de Deus, podemos ter é o conhecimento da palavra de Deus. É importante jejuar? Muito importante. Jesus nos ensinou isso. A jejuar, a orar, a nos santificar, a cumprir tudo aquilo que Ele nos ensina. Mas há um princípio que, uma vez aplicado, gera respaldo, gera paz, gera segurança. Que princípio é esse? É conhecer a palavra de Deus. Não é você apenas conhecer a letra, os dados históricos, os dados geográficos, os dados culturais. Não é isso. Mas é você ler a palavra de Deus, que seja um versículo, mas aquele versículo vir de encontro com você, isso te alimentar por tempo. Você lembra daquela palavra, aquela palavra te alimenta. Porque essa é a função da palavra de Deus. Não é decorar a Bíblia, mas é você conhecer um versículo que seja, mas aquele versículo diariamente te alimenta. Essa é a maior arma. E você vai entender o porquê, obviamente, no final dessa ministração, que eu vou trazer isso mais à tona. Então é importante conhecer. Muito importante. E por isso que eu, particularmente, gosto muito dos cultos de ensino. Gosto muito dos cultos de ensino. E quem conhece o meu método de estar ministrando, de estar pregando, sabe que eu gosto de ficar com a Bíblia aberta, de ler o mesmo texto várias vezes, para que isso seja consolidado dentro de nós. Amém? Começando pelo primeiro texto, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo 2. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 2. E nós vamos ler o versículo de número 18. Gênesis 2:18 vai dizer assim, pelo menos na Bíblia que eu tenho, tem um subtítulo que fala assim, ó, como Deus criou a mulher. E o texto diz: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma breve oração pedindo a direção do Espírito Santo. Doce Espírito Santo, nessa noite nós, mais uma vez, na tua santa presença, clamamos para que tua manifestação seja verdadeira na vida de cada um de nós, Pai, através da revelação da palavra. Pai, revela essa palavra para nós, que essa palavra, Pai, venha nos corrigir, que essa palavra venha nos alimentar, que essa palavra venha nos aproximar de Ti, Pai, para que possamos ter uma vida íntegra, uma vida de acordo com aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Em o nome de Jesus, diga amém. Amém? Para você que está presente, para você que está em casa, eu faço novamente o desafio, fique com a sua Bíblia aberta, de preferência a Bíblia impressa. Pastor, estou no celular, estou em pecado? De maneira alguma, você não está em pecado, querido. Mas se pertinho de você tem uma Bíblia impressa, use ela. Amém? Use ela. Perfeito? Hoje, nós falaremos sobre a queda do homem, ok? Vou fazer aqui uma breve introdução, perfeito? Para que nós possamos entender. Um aspecto, um ponto que eu quero trazer para que fique bem claro, é que embora hoje seja um culto de ensino, ok?
nós não vamos nos aprofundar em raízes. Por quê? Para que o ensino fique fácil para todos entender. Essa é a função do ensino no coletivo. Quando você ensina uma pessoa no individual, você vai até onde aquela pessoa conhece e cava um pouco mais. Mas no coletivo, nós temos que usar uma linguagem onde todos presentes, desde aquele que é fundador desse ministério, até aquele que está ouvindo, assistindo esse culto pela primeira vez, possa entender. Amém? Então, embora seja um culto de ensino, nós não vamos nos aprofundar em questões culturais, em questões cronológicas, em questões nesse sentido, nessa magnitude, para quê? Para que não gere confusão, dúvidas. O objetivo dessa noite é que a palavra de Deus entre no nosso coração ao ponto de não só receber, mas entender e colocar em prática. O objetivo nessa noite é isso. Todos nós recebemos a revelação da palavra de Deus, ao ponto que nós vamos ter entendimento do que está sendo ministrado, pregado, e esse entendimento nós colocaremos em prática no nosso dia a dia. Porque não adianta nada eu ou qualquer outro que subir aqui nesse altar ministrar coisas profundas, mas a gente não conseguir aplicar isso em nossas vidas. Então é importante que todas as vezes que nós recebemos a palavra de Deus, ela gere isso em nós. Amém? Essa reflexão para que a nossa mente comece a mudar. Glória a Deus. Relembrando um pouquinho do que nós falamos na última quarta-feira, para você que esteve presente, para você que assistiu online, ok? Na quarta-feira passada, estive ministrando, iniciei a pregação na quarta-feira passada e o desafio é finalizá-la hoje. Que Deus me dê graça para que a gente consiga, amém? Mas na quarta-feira passada, só para que fique claro, nós trouxemos aqui alguns aspectos, algumas revelações de como era a condição do homem antes da queda. Semana passada nós preparamos o terreno, nós entendemos qual era a situação do homem antes do pecado entrar no mundo. Nós começamos a falar de Gênesis, que Gênesis é o livro do princípio. Por que o livro do princípio? Porque lá inicia-se tudo. Inicia-se a criação do mundo, a criação do homem, a criação do bem e do mal, e assim por diante, e acima de tudo, inicia-se lá o plano de redenção que Deus colocou para a humanidade. Ok? Nós entendemos um pouquinho lá sobre a diferença do Deus Criador de Gênesis 1 para o Senhor Deus de Gênesis 2 a partir do versos 4, ok? Vimos que o Senhor Deus, ele tem dois aspectos para o homem, o aspecto de provisão e o aspecto de instrução, mentoria, direção para o homem, ok? E esse Senhor Deus, quando nós lemos, tem uma Bíblia judaica completa, que vai estar a seguinte tradução, né? O seguinte texto para o Senhor Deus, vai estar como Jeová Elohim, né? O eterno Deus supremo, ok? Então o Senhor Deus, o que ele representa para o homem? Ele representa a provisão e ele representa a instrução. Deus sempre dará provisão para a criação dele. Diga amém. Deus sempre dará provisão para nós, mas Deus sempre trará instruções para que a gente possa viver bem, ok? Então nós vimos essa situação, nós vimos que o Senhor Deus preparou uma atmosfera para que o homem pudesse viver nela. E qual era essa atmosfera? Qual é esse local? Um jardim no Éden.
um jardim no Éden. Éden era uma região, e naquela região Deus colocou um jardim ali, perfeito? Aonde o homem pudesse viver. E dentro desse jardim onde Deus coloca o homem, Deus deixou para ele duas tarefas. Nós falamos isso também. A primeira tarefa, vai estar escrito lá, que é lavrar. Esse lavrar significa esforço, trabalho. E qual era o esforço? Qual era o trabalho do homem? Simples, comer. Olha que bênção, hein? Comer. E vigiar. E vigiar. O jardim só tinha o homem. Só tinha o homem. E Deus manda ele vigiar. Vigiar de quem, se não tinha outras pessoas? Vigiar do inimigo, de Satanás. Vimos isso também na quarta-feira passada. Então nesse jardim tinha provisão para que o homem pudesse ter uma vida sustentável, uma vida abundante. Deus tinha provisão, Deus tinha instrução para que o homem pudesse viver bem. No resumo da ópera, fechando essa retrospectiva da semana passada, nós entendemos que o homem, ele estava num local totalmente favorável para cumprir tudo aquilo que o seu Criador tinha determinado. Totalmente favorável. Era uma condição extremamente favorável para o sucesso, para o progresso do homem naquele local. E hoje nós vamos ver a queda do homem. Como que alguém num ambiente favorável pode cair? Isso ocorre até os dias de hoje, por incrível que pareça. Há um texto que eu gosto muito. Para quem aqui é da visão celular, para quem aqui já passou pelos encontros, vai lembrar muito bem do primeiro Adão e o primeiro Adão e o outro é quem? O último Adão. Não é segundo. Preste atenção. Porque se fosse o segundo, daria condição para ter o terceiro, para ter o quarto, para ter o quinto. Então é o último, que é Cristo. Amém? A redenção de Cristo nos transportou da morte para a sua maravilhosa luz. Amém? Eu amo esse texto. Então relembramos, e a partir de agora entramos na ministração, no estudo. Todo mundo com a Bíblia aberta aí? Gênesis 2? Com caneta, para anotar, risca sua Bíblia, não tenha medo. Aprenda, querido. Aprenda que isso vai ser favorável a você. Para você aplicar primeiramente na sua vida e para você instruir outras pessoas. Amém? Então vamos ler com calma novamente. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Você que está com a Bíblia aberta aí. Vamos ler de uma maneira bem tranquila. Que vai dizer assim o texto, olha só. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Deixa marcadinho. Vá para o próximo capítulo desse mesmo livro. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Ok? Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse:
não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo de número 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Certamente não morrereis. Nesse versículo de número 18 do capítulo 2, se você puder voltar aí na sua Bíblia, nós vamos entrar um pouquinho em algumas palavras para que a gente entenda qual o objetivo da criação da mulher. Todo mundo sabe que a queda do homem, ela ocorreu por intermédio da mulher. Ok? Até Gênesis capítulo 2, versículo 17, não existia a formação da mulher. Preste atenção, não é criação, é formação. Porque a Bíblia vai dizer, lá no capítulo 1 de Gênesis, que Deus, ele cria os seres humanos. E vai deixar bem claro, macho e fêmea. Mas ele começa a formar, ou seja, a ideia de Deus começa a existência a partir do capítulo 2, verso 7, para ser mais exato. Mas atente-se que primeiro Deus ele forma o homem. Depois do homem formado, depois da provisão que o homem recebe, e depois das instruções que o homem recebe, Deus, ele diz, ele exclama, lá no 18, né? E disse o Senhor Deus: não é bom. Grife essa palavrinha bom. O que representa essa palavra? Qual a origem, qual o significado, qual o entendimento dessa palavra? A gente precisa entrar um pouquinho nisso para entender ou compreender a criação da mulher. Essa palavra bom, olha só, ela não vai remeter, ela não vai trazer a ideia de mal, né? Aqui a gente usa bem ou bom. O bom é para quem é mal, né? Com U. E o bem é para quem é mal com L. Aprendemos isso lá nas aulas de português, correto? Mas quando a gente fala isso, dá a entender que é um adjetivo, uma qualidade que eu estou dando para alguém. O fulano de tal é bom, né? Dá a entender isso. Mas olha só, a origem, o significado verdadeiro dessa palavra, bom, quando o Senhor Deus diz, não é bom, essa palavra representa duas coisas, útil e proveitoso. Ok? Então, esse bom aí, até anote isso, escreve em algum lugar. Quando o Senhor Deus está dizendo, não é bom que o homem, não é bom que o homem esteja só. Ele está dizendo, não é útil e proveitoso a solidão do homem. É isso que o Senhor Deus está dizendo. Quando as palavras seguintes, né? Acompanhe aí no Gênesis 18, certo? Não é bom, o bom é útil e proveitoso. Que o homem, esse homem aqui,
Tem até algo interessante aqui que você pode, se quiser, obviamente, tomar nota aí, tá? A gente, da maneira que nós aprendemos, né? Nós, da maneira que nós aprendemos, a gente entende que aqui é Adão. Não deixa de ser Adão, está correto, perfeito? Mas há algumas curiosidades da Bíblia que quando você começa a ler, vai gerando alguns interesses. Atente-se que até Gênesis capítulo 2, versículo 18, até essa parte, de Gênesis 1:1 até Gênesis 2:18, em nenhum momento é escrito, é pronunciado o nome Adão. O nome Adão, ele vai aparecer na Bíblia, obviamente vai depender das versões, mas a Almeida Corrigida, que é uma Bíblia excelente, vai começar a aparecer a partir do verso número 19. Até o Gênesis 2:18, vai sempre remeter ao homem. Por que isso? Porque nós conseguimos nos identificar nele. Nós podemos ser esse homem. Quando começa a falar de Adão, são as características de Adão, assim como as características de Caim, de Abel e de todas as outras pessoas citadas daí para frente na Bíblia. Mas o homem aqui, que vem até Gênesis 2:18, todos nós conseguimos nos enquadrar nessa situação. Então, somente a partir do verso 19 é que a Bíblia vai colocar, o sujeito aí deixa de ser oculto, né? Ele passa a ter um nome específico aí, que é Adão, ok? A próxima palavra desse mesmo versículo aí, eu quero que você acompanhe. Depois o homem vai estar assim, ó, esteja, né? Então não é bom, ou seja, não é útil e proveitoso que o homem, que somos nós, toda a criação de Deus, esteja. Essa palavra esteja, o significado original nela, se você buscar no hebraico, eu busquei, eu estudei, ela representa literalmente a palavra existência ou respirar. Olha que diferença que dá, né? Olha que diferença que dá. Anote aí, esse esteja, a origem dessa palavra significa existir, respirar. E Deus continua dizendo, ele não pode estar só. Far-lhe-ei uma adjutora. Há algumas versões, presta atenção nisso aqui, ó, muito importante você se atentar nisso aqui agora. A maior parte das traduções bíblicas, talvez você esteja com uma nesse exato momento, vai estar uma palavra aí, que nós, em especial aqui do Ministério Visão Profética, gostamos muito, né? Auxiliadora. Não é verdade? Vai estar isso aí. Mas o termo correto é o que está escrito aqui. Não é que auxiliador está errado, não é isso, ok? Mas se voltarmos para o original, para as raízes, não é auxiliadora que está lá. Esse termo aqui, ele significa o seguinte, é uma palavra que no hebraico se pronuncia neged, ok? E o que significa isso? Literalmente, olha só, frontal. É você estar de frente, ou de fronte, né, como dizem também, numa posição olho a olho com uma pessoa. Olho a olho. Então, quando nós falamos auxiliadora, lembrando não a nossa apóstola, mas algumas versões que estão aí, dá a entender que é alguém que vai exercer algum tipo de serviço, né?
de suporte, mas olha só, o termo aqui, neged, significa posição frontal. Posição frontal. Então essas 4 palavras de Gênesis 2:18, né, que nós vimos aí, a primeira palavra foi bom, que remete ao quê? Útil e proveitoso. A segunda palavra, homem, atente-se que ainda não está o nome de Adão, porque nós nos enquadramos nisso. A terceira palavra, esteja, que nos remete, né, que a origem dela significa existência, ou seja, respirar. E por último, né, adjutora, que é o quê? Frontal, alguém de frente. Lendo esse mesmo versículo, com essas palavras reveladas, atente-se aqui, que aqui nós estamos vendo a razão da criação da mulher. A razão da criação da mulher. Olha só, o que esse versículo, então, ele está dizendo para nós, dentro dessas revelações de cada palavra, né? Ao lermos isso, olha só, o que nós vamos entender? Que o propósito do Senhor Deus para a criação da mulher era para que o homem tivesse alguém na sua frente, preste atenção, na sua frente, para que a existência do homem, a existência, a respiração do homem pudesse ser o quê? Útil e proveitosa. O homem não poderia viver só. Então a razão da criação da mulher era para que o homem tivesse alguém na sua frente, na sua altura. E esse alguém trouxesse, né, fizesse com que a existência do homem tornasse útil e proveitosa. Então, dentro disso aqui, eu quero trazer uma palavra, em especial, para as mulheres. Mulheres, prestem atenção. Esse negócio de empoderamento, de feminismo, vigie. Atente-se à razão para a qual vocês foram criadas. Não caia nessa balela da esquerda aí. Volte-se para a palavra de Deus. A razão da criação da mulher é para que ela tivesse frente a frente, face a face com o homem, e tornasse a vida do homem, a existência do homem, de uma maneira útil e proveitosa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, essa é a razão para a criação da mulher. Dos versos 19 ao 25, aonde vai terminar o capítulo 2, ok? Vai terminar o capítulo 2. A Bíblia vai trazer ali para nós a formação da mulher agora. Versículo 18 é a ideia de Deus, é o propósito de Deus, é a razão de Deus. Do 19 ao 25, é literalmente Deus formando a mulher. E olha que coisa interessante, olha só. Atente-se que a formação da mulher, ela é diferente da formação do homem. O homem, lá em Gênesis 2:7, a Bíblia vai falar que ele é formado do pó da terra. Atente-se, não vou entrar nesse aspecto aqui, mas quero deixar uma curiosidade lançada aqui. O pessoal fala, o homem foi criado da terra. O homem não foi criado da terra. O homem foi criado do pó da terra. Tem uma diferença gigantesca de uma coisa para outra. São coisas distintas, ok? O homem foi criado do pó da terra. Por isso que a Bíblia vai dizer que ao pó voltará. Não vai falar que vai voltar para a terra, vai falar que vai voltar ao pó. Entenderam? Juliano, mas pó e terra é a mesma coisa. Será? Dentro da nossa cultura aqui, pode ser. Mas atente-se
que esse texto aqui, a raiz dele é de milhares de anos atrás, para um povo que conheceu, que teve contato com o verdadeiro Deus. Amém? Então, o homem é formado do pó da terra, literalmente. Agora, a mulher, olha só que interessante, a mulher, como que é a formação dela? É do pó da terra? Não é do pó da terra. A formação da mulher é através da clonagem do homem. Parece estranho, né? Nós falarmos isso. Mas literalmente, cientificamente, a Bíblia narra que a mulher foi feita através de um processo de clonagem que a ciência usa até os dias de hoje. O que está escrito aí do versos 19 ao 23, se eu não estiver equivocado, 24, que vai falar da formação. Gente, não espante, a ciência no dia de hoje faz a mesma coisa. Estuda a mesma coisa que é o clone. Isso já está registrado na Bíblia há milhares de anos atrás. Porque o texto vai descrever que Deus derrama um sono profundo sobre Adão. Adão dorme, a Bíblia diz que Deus serra a carne de Adão, dali tira uma costela, coloca um enxerto novamente e dali forma a mulher. Então Adão é formado do pó e a mulher é formada através de Adão. A mulher vem de Adão. Por isso quando Adão acorda fala, essa verdadeiramente é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela é tirada de lá de Adão. Perfeito? Então, tudo isso vai estar do versos 19 ao versos 25, nós não vamos ler aqui devido à tomada de tempo. Mas leia na sua casa, anote aí para você ler posteriormente, perfeito? Então, só revisando alguns pontos para nós entrarmos agora na queda. Formação do homem. O homem está num jardim. Esse local que ele está é um local totalmente preparado, é uma atmosfera preparada, onde ele recebe duas coisas importantes: provisão e instrução. Dentro desse jardim, Deus fala, não é proveitoso o homem estar só. Ele precisa ter alguém de frente com ele para que a existência dele seja útil e proveitosa. Então, a mulher é formada. Adão acorda, vê a mulher e faz essa explanação. E o versos 25 vai dizer que ambos estavam nus, mas não se envergonhavam. Gênesis 2 acaba. Entramos agora em Gênesis capítulo 3. Aonde começa a história da queda. Lembre-se, estamos numa série aqui de criação, ok? Criou o mundo, criou as coisas, a série do princípio. E agora começa a queda do homem, o princípio da queda do homem, que afetou toda a humanidade. Toda a humanidade. E nós vamos, de uma maneira simples e objetiva, pegar alguns remas aqui, para que a gente aplique nas nossas vidas, para que a gente fuja diariamente das quedas que estão propostas aí para nós, lá fora do mundo. Abra comigo lá em Gênesis 3, talvez você vai virar uma página, meia página, não sei. Mas Gênesis 3, ele vai dizer assim, o versículo 1, nós vamos ler novamente. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta. Mais astuta. Quem é a serpente? Quem é essa serpente que a Bíblia está falando para nós? Será que é de uma maneira literária?
uma cobra como nós conhecemos hoje? Como que é isso? Porque o que é passado, né, ensinado, é uma árvore e uma cobra enrolada ali, né? A gente costuma ver isso, não é verdade? É uma árvore, né? Geralmente coloca-se um pé de maçã, né? Duas pessoas sentadas na beira de um rio, numa grama verdinha, né? Ali num pôr do sol. E no canto assim uma macieira, né? E engraçado que faz uma cobra bonitinha ainda, né? Não faz uma cobra feia, né? Acho que é para não espantar as crianças, né? Não sei para que. Mas olha só, vamos ver quem é essa serpente aqui, ó. Porque a Bíblia vai dizer quem é a serpente. A Bíblia vai dizer, ok? Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Vá comigo lá, Apocalipse 12, 9. Olha aqui quem é essa serpente, de Gênesis 3:1. Olha quem é a serpente. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Aconselho você ler do 1 ao 9, mas aqui nós vamos ler só o 9, ok? Está dizendo assim, ó. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com eles. Então preste atenção. Volte lá para Gênesis 3:1 agora. Essa serpente aqui não é a serpente que nós cansamos de ver nos livrinhos de história. E pior que os livrinhos são cristãos ainda, né? Meu Deus. Não é aquela serpentinha ali na maçã, bonitinha. Não é, querido. Não é. Olha só. Outra coisa. Eu acredito, perfeito? Que serpente não fala. Que cobra não fala. Ah, mas falávamos do pecado. Não sei. Tá certo? Mas o que é isso? O próprio Satanás incorporou aquele animal. O próprio diabo, Satanás, que está lá em Apocalipse 12, 9, que nós lemos. Por isso que Deus vai falar para Adão vigiar. Lembra que Deus dá duas missões para Adão? Comer e vigiar? Olha o vigiar aqui, ó. Na humanidade só tinha duas pessoas até o presente momento aqui do texto. Mas o diabo já estava solto. Já estava à tona. E ele se incorpora naquele animal que a Bíblia vai dizer que era o mais astuto. Ok? E o que é? O que representa esse astuto, essa palavra aí, né? Representa que não se deixe enganar, ou seja, é alguém preparado, é alguém que pensou, é alguém que maquinou o mal, que planejou o mal, é um trapaceiro, Então o diabo incorpora naquele animal, e de uma maneira trapaceira, ele vai abrir um diálogo, abrir uma conversa. Ok? Um fato interessante aqui para que a gente entenda. É um estudo nessa noite. Você está recebendo aqui revelações. Amém? Olha só. Nesse texto de Gênesis 3:1, a Bíblia traz para nós informações sobre o inimigo. A Bíblia mostra
quem era, quais ou qual a sua arma e quem criou e quem autorizou aquilo. Porque como eu disse na semana passada, eu só quero reprisar aqui para que fique claro, a queda do homem não é uma falha do projeto de Deus. O inimigo tenta lançar isso no meio de muitos crentes. Ah, Deus falhou porque o homem caiu. Não! Deus é Senhor absoluto de tudo e de todos. Nós temos inclusive diversos textos que consolidam isso. Então em Gênesis 3:1, a Bíblia apresenta para nós, traz informações sobre esse inimigo, mostra quem era, quem que era. Era a serpente. As vantagens, ou a vantagem aqui nesse texto, qual era a vantagem? Era astuto, maquinava o mal, planejava o mal. Diversas vezes, creio eu, que planejou aquilo que o diabo tentou de alguma maneira achar uma fraqueza, achar um ponto onde o homem não vigiou, para que ele pudesse lançar algo. Então, era uma vantagem que Satanás tinha de ser astuto, de maquinar as coisas ruins. Mas a Bíblia vai dizer também, preste atenção, que é o Senhor Deus que criou, que permitiu. Então não se assuste, querido. Nós temos sim que vigiar e orar para não cair em tentação, como Jesus falou lá para os discípulos quando estava dormindo, e essa palavra serve para nós. Mas atente-se, olha só, Deus é Senhor sobre tudo, inclusive sobre o diabo. O diabo não é maior do que Deus. As obras do diabo não são maiores do que as obras de Deus. E hoje o que está ocorrendo é uma inversão de valores. É lançado na igreja o medo do diabo. Exaltam o diabo como que se ele tivesse um controle absoluto. Presta atenção, o diabo age, o diabo é maldoso, o diabo está lá em João 10:10, veio roubar, matar e destruir. Com ele não se brinca. Com ele não se brinca. Porém, há um Deus criador. Porém, há um Deus que está acima disso. E nós temos que começar a crer mais no Deus Senhor do que nas mentiras do diabo. Do que nas mentiras do diabo. Por quê? A gente começa a receber tanta informação. Não, porque o diabo e a gente fica com medo. Fala, eu não vou fazer mais nada, porque o diabo é tão poderoso assim. Presta atenção. O nosso inimigo, ele é desleal. Ele é voraz. Ele é destruidor. Ele não brinca em serviço. Isso é um fato. Mas há um Deus acima de tudo. Há um Deus acima de tudo. E o destino desse nosso inimigo já está traçado. Não há volta. Não há volta. A destruição do nosso inimigo, não há arrependimento para ele. Já está condenado. Amém? Então, a Bíblia vai dizer isso. Nos apresentar quem era, quais as vantagens e quem o criou. Quem era? Era a serpente, era o diabo. Que está lá em Apocalipse 12:9. Que nós lemos, né? Qual era a vantagem dele? Era daquele animal, né, que o diabo incorporou. Era astuto, não se deixava enganar, né? Não se deixava enganar, era trapaceiro. Era trapaceiro. E é até interessante, aqui eu quero deixar mais uma curiosidade, lançar mais uma curiosidade no ar, porque ao ler esse texto no hebraico, eu quero deixar claro que eu não falo hebraico, não leio hebraico, ok? Mas há algumas bíblias que têm dicionários e você consegue olhar essas raízes e trazer um entendimento, perfeito? E é interessante que
há 3 palavras no hebraico que elas são semelhantes, tanto a escrita quanto a pronúncia. Arum, Arão, não de Arão com A, O e tio no final. Com AM no final. Aram, para ser um pouco mais exato, ficar mais fácil. E Aron com O na pronúncia, tá? Então, Arum com UM, Aram com AM no final e Aron com OM no final, isso na pronúncia, não na escrita. Essas 3 palavras, quando é escrita no hebraico, é semelhante à visualização para quem não conhece, ok? E até a pronúncia é um pouco semelhante, até para nós aqui você vê que é um pouco semelhante ela. E elas têm um significado, cada uma delas. Nós não vamos entrar nessas raízes, é só uma curiosidade, tá certo? Uma vai significar astuto, outro vai significar descoberto e o outro vai representar nu. Olha que interessante, astuto, descoberto e nu. Tem alguma relação com a queda do homem ou não? Tem ou não tem? Então olha como a Bíblia, ela é cheia de chaves. E quando você começa a usar essas chaves, ela abre o seu entendimento para que você compreenda o texto e o texto comece a te alimentar e você fala, meu Deus, como a sua palavra é tremenda, como só o Espírito Santo podia ter trazido essa revelação. Mas nós não vamos entrar nesse assunto aqui hoje, certo? O foco não é esse. O foco nós vamos entrar agora, que são 2 pontos. Perfeito? E o Senhor Deus, que criou esse animal do campo que nós lemos aí, ok? Então a Bíblia até agora, aqui, até onde nós lemos, fazendo uma reflexão, nós vimos que o homem e a mulher, e aqui não é Eva ainda, o nome não é Eva, é mulher, ok? Estão nesse jardim, nessa atmosfera, desfrutando daquilo que Deus colocou. E a Bíblia, lá em Gênesis 3, onde nós lemos aqui agora, ela apresenta o adversário, o inimigo, o próprio diabo. E nós já lemos aí os versículos, do versículo 2 ao versículo 4. E eu quero trazer 2 pontos aqui bem rápido, para que a gente possa... Esse é o rema dessa noite, tá certo? Até aqui foi só uma breve explicação, mas o rema é a partir de agora. É isso que eu oro para que o Espírito Santo coloque nos nossos corações. Porque quando nós aceitamos a Jesus, quando nós saímos do mundo, quando nós renunciamos uma vida de pecado, nós adentramos para o reino dele. Para o reino dele. E nesse reino é colocado para nós uma atmosfera, é preparado para nós tudo aquilo para que a gente possa viver bem. E dentro desse reino, Deus é um Deus que traz provisão para nós e ao mesmo tempo Ele nos instrui. Então entenda, hoje nós temos um jardim. Aonde é esse jardim? É a nossa mente. É a nossa mente. O apóstolo Eita aqui foi muito usado por Deus no domingo, para quem esteve aqui. Você que não teve, você que não assistiu, acesse aí o canal da MIVP no YouTube e assista a ministração do último domingo agora. Que o apóstolo usou uma frase assim que impactou, eu vi que várias pessoas colocaram, né? Ele disse assim que o único lugar que nós deveríamos ser livre, às vezes nós somos escravos, que é a nossa mente. Que é a nossa mente. Essa frase assim foi o rema de domingo à noite para mim. Então, o jardim que nós temos hoje é a nossa mente. Hoje nós aqui nos colocamos no lugar do homem. No lugar do homem. Estamos numa condição ideal, numa atmosfera ideal, fazemos parte de um reino onde tem um Senhor que traz a provisão para nós e traz instrução da sua palavra. Mas mesmo assim nós temos que vigiar porque nós temos um inimigo. E quando esse inimigo que é apresentado aqui em Gênesis 3:1, que é falado lá em Apocalipse 12:9, quando ele se aproxima, preste atenção, ele usa 2 armas. 2 armas para nos levar à queda. A primeira arma é o seguinte: ele gera conosco um confronto direto. Olha aqui, ó. Ele gera um confronto direto para
saber se nós sabemos ou não sabemos. Bem simples, para você entender esse primeiro ponto. Imagine que uma pessoa se formou numa determinada área, tem lá o seu certificado e vai para uma entrevista de emprego. Nessa entrevista de emprego ali, geralmente, ele vai fazer uma prova dentro da formação dele. Para que serve essa prova? Ora, para quem está entrevistando, ter o conhecimento se aquela pessoa sabe ou não sabe. Isso é um confronto. Isso é comum. Então, o diabo, ele faz a mesma coisa aqui em Gênesis 3. Ele vai de confronto, porque olha o que ele diz. Gênesis 3:2, leia comigo aí. Olha o que ele diz aqui, ó. Perdão, no versos de número 1 ainda, tá? Diz assim, ó. E este, tá falando aqui do diabo. E este disse à mulher. Olha o que ele disse. Ele traz uma afirmação. Ele fala assim: é assim que Deus disse. Depois disso ele vem com uma pergunta. Olha a pergunta dele. Não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a pergunta dele. Ele está confrontando o conhecimento. Ele está confrontando se a mulher recebeu as instruções. Por quê? Porque quando as instruções é passado para Adão. Adão tem um dever de repassar para Eva. Então, isso sou eu falando. Acredito que se fosse ao contrário, que se fosse no Adão, poderia ser outra situação. Não sabemos. Mas aqui, olha só. Ele chega para quem recebeu a instrução. Agora, olha que coisa interessante. Ele diz aqui, né? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Deus disse isso. Por incrível que pareça, Deus trouxe essa instrução. Bíblia, Gênesis 2,16, de uma maneira bem rápida. Olha só, 2,16. Gênesis 2,16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. O diabo pega as mesmas palavras que Deus usou para Adão e leva para Eva. Literalmente a mesma. Não comereis de toda a árvore do jardim. Deus disse isso. Deus disse isso. Deus pronunciou isso. Mas não foi só isso. Você entende por que o diabo primeiro ele vem confrontar? Porque Deus não disse só isso. Ele pegou só uma parcela do que Deus havia falado e lançou. Porque Deus, ele continua lá no versículo 17, dizendo assim, ó, de 2,17. Ele continua dizendo: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o diabo ele não pega toda a frase que Deus usou. O diabo ele pega somente uma parcela da frase e lança. Para quê? Para saber se a mulher conhecia ou não conhecia. O nosso inimigo ele vai fazer isso. Ele trará partes, colocará partes para ver se a gente entende ou não entende. Olha só o que ele fez com Jesus quando Jesus é tentado depois de sair do batismo. Se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras tornem-se em pão. Ele conhecia. E o que Jesus fala?
não só de pão viverá o homem. Olha que o diabo, ele traz coisas que nós conhecemos para nos confrontar, para saber se realmente nós temos o conhecimento pleno ou não. Pleno ou não. Por quê? Simples. Porque a ideia dele é desestabilizar cada um de nós. É desestabilizar. Quer ver como é fácil desestabilizar? Chegue para qualquer pessoa e faça uma pergunta de algo que ela conheça. E quando ela te der resposta, você olhe bem nos olhos dela e fala assim: você tem certeza disso? Você já coloca a pessoa em xeque. A pessoa já não tem mais certeza, já não tem mais a convicção. Por quê? É assim que o nosso inimigo faz, quer nos desestabilizar. Por isso que Jesus vai falar lá para nós que prudente é o homem que edifica a sua casa na rocha. Porque ele dá dois exemplos. Um homem constrói uma casa na rocha, o outro não. Mas atente-se, ambos sofrem as mesmas condições adversas. As mesmas. Mas qual que sobressai? Quem está com sua casa firmada na rocha. Então não adianta ser crente só de saber cantar música. Não adianta ser crente só de assistir culto online. Não adianta ser crente só de vir para a igreja. Se não houver um conhecimento vivo da palavra de Deus, o diabo virá para desestabilizar, e aí a queda. E daí a queda, finalizando aqui em 2 minutos. Quando o diabo desestabiliza, aí ele entra com uma fake news, que é o assunto mais falado hoje, né? As fake news. Porque lá no versículo 4, ele vai falar assim para a mulher: ó, a mulher já está desestabilizada, ela já não tem certeza. E ele fala assim, ó: certamente não morrereis. E a mulher cai nisso. E hoje, infelizmente, o que nós vemos é uma geração que recebe, muitas das vezes, um ensinamento raso, um Jesus ralo, um Jesus longe do Jesus da Bíblia, um evangelho longe daquilo que a Bíblia ensina, e o diabo dá de frente, confronta de frente, desestabiliza e lança uma mentira. E quem não conhece faz o quê? Cai. De que maneira? Simples. Tradições mundâneas, conceitos do mundo. Não, mas não tem problema. Hoje é outra época. Hoje é diferente. Hebreus vai falar que Deus é imutável. Ele não muda. Se ele não muda, os princípios não mudam. A santidade dele não muda. As leis dele não mudam. Aquilo que ele estabeleceu não muda. Pode vir uma moda mundana, pode vir o diabo aí escancarado dizendo que não tem problema, mas atente-se. Se não estiver firmado na rocha que é Jesus, no primeiro confronto vai ficar desestabilizado e será fácil de acatar uma mentira. Porque o diabo mente para Eva. E Eva aceita aquilo. Para a mulher, melhor dizendo, né? Não Eva. Eva é dado o nome de Eva após quando ela sai do jardim. E ela aceita daquilo. Quero que você se coloque em pé aqui na igreja. E nós vamos orar. Eu só quero ler 2 versos para a gente orar. A gente já vai orar e já vai encerrar o culto aqui. Mas você tem que receber essa palavra hoje. Fique firme em Jesus. Conheça a palavra dele.
Porque quando o diabo vir confrontar, você estará firmado. Você não será desestabilizado. E a mentira que ele vai lançar, você se livrará dela. Livro de João, capítulo 8, versos 44, vai dizer assim, ó, Jesus falando. Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E o último verso que eu vou ler para a gente orar, 2 Coríntios 11:3, vai dizer assim, olha: mas temo que, aqui é Paulo falando para a igreja de Corinto, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. A única maneira de vencermos o nosso inimigo é conhecendo os princípios. Por isso que Deuteronômio 6 vai falar isso, que nós devemos ensinar a todo tempo e fora de tempo, andando, sentado, caminhando, escrevendo nos batentes. Temos que ensinar a palavra viva de Deus, para que quando Satanás vier, a gente seja como Jesus. Tenha o conhecimento e a verdade vencerá a mentira. Feche seus olhos. Pai, nessa noite nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. A palavra não é minha, a palavra não é do apóstolo, a palavra não é desse ministério, a palavra é tua, Senhor. E ela serve para todos nós aqui nessa noite, Senhor. A primeira coisa que eu venho pedir nesse instante, Pai, é perdão pelos nossos pecados, Senhor. É perdão, Pai, por todas as vezes que nós não vigiamos, Pai. E por não vigiar, Pai, nós demos espaço ao diabo. E o diabo nos confrontou, nos desestabilizou, Pai. E até acatamos a mentira dele. Senhor, mas o teu plano é perfeito, Pai. O Senhor nos resgatou. O Senhor nos tirou das trevas para o seu reino, Pai. O seu reino de luz. Jesus, nessa noite, venha restaurar, Pai, a nossa mente. Que a tua palavra, como está lá em Romanos 12:2, Pai, venha renovar a nossa mente, Pai. Que nós possamos nos voltar mais para a tua palavra e menos para as coisas desse mundo, Pai. Para que possamos vencer, Pai, as nossas provações. Espírito Santo, levante aquele que caiu. Ajude aquele que está fraco, Pai. Que dentro de nós possa ocorrer, Pai, uma conversão verdadeira, Pai, ao ponto de nós abandonarmos as coisas, ao ponto de gerar tal mudança que as pessoas assustem, Pai, de ver aquilo que o Senhor fez em nós. Eu peço, tira a religiosidade de dentro de nós, Pai, e implante o temor pela tua palavra, Pai. Tira os costumes do mundo, Pai, que muitas vezes entrou, Pai, no nosso meio, Pai, nas nossas vidas, nas nossas casas, Pai, no nosso estilo de vida, Pai. Arranque isso fora agora pelo poder que é em ti, Jesus. E que o teu princípio, que é eterno, Pai, venha conduzir e dirigir o nosso coração. Senhor, nessas 2 quartas-feiras, o Senhor nos ensinou, Pai, que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o provedor, que Tu és aquele que traz a instrução para nós. O Senhor preparou, Pai, um local especial para nós, um local onde há provisão, Pai, um local onde há instrução. O Senhor não nos deixou só, Pai. O Senhor tem um projeto lindo, Pai, que foi a formação da mulher para que o homem, Pai, pudesse ter razão na sua existência, Pai. Razão na sua existência, Deus. E mesmo após a queda, Pai, o Senhor enviou o Teu Filho Jesus para nos salvar. Obrigado pelo Teu sacrifício, Jesus. E nos ajude, Espírito Santo, a estarmos na Tua presença, Pai, em tempo e fora de tempo. Nós entregamos os nossos corações, as nossas vidas. Nós declaramos que Tu és, Jesus, o nosso Salvador, Pai. Alcance as nossas vidas, Pai, e gere em nós uma
conversão verdadeira. Em o nome de Jesus, você pode dizer amém e glorificar ao Senhor. Aleluia. Já vamos encerrar, já vamos orar para encerrar. Eu vou fazer o que eu não costumo fazer, mas eu estou sentindo de fazer. Se você foi tocado por essa palavra, se você quer rever essa palavra novamente, obviamente vai estar aí no canal da igreja, no YouTube. Mas caso você queira, você pode me procurar. Eu tenho esses 2 estudos, tanto da semana passada que falamos da atmosfera antes da queda, e o de hoje que falamos da queda. Eu tenho PDF comigo, caso você queira, será um prazer compartilhar contigo para que você possa estudar e colocar isso de uma maneira aplicada na sua vida. Amém? Vamos encerrar. Eu vou pedir aqui para o meu pastor, que eu amo muito, pastor Carlos, encerrar esse culto para nós, pastor. Amém. Pai, em nome de Jesus, em tom de agradecimento, nós te louvamos, meu Deus, pelo encerramento dessa palavra, Pai, sobre a criação,